graça e paz, povo de Deus. Eu sou teu irmão, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Vai o meu abraço a todos vocês de todo o estado do Brasil. Eu estou um pouco constipado, mas eu tenho um compromisso com vocês de todos os dias estar trazendo uma mensagem para a edificação da nossa vida espiritual. Eu tenho estado nesses últimos dias um pouco constipado, mas eu não tenho deixado o compromisso que tenho com todos os meus irmãos da graça ou que não estão na graça, onde quer que você esteja. O meu abraço a todos vocês, desse seu irmão, Nilson Queiroz. Você, meu irmão aí do Rio Grande do Sul, que mandou o seu depoimento. Eu fiquei muito feliz. Eu vi o seu depoimento. Que Deus te ilumina a sua mente. Você diz que passou por 3 batismos e agora você encontrou o Evangelho da Graça. Então eu fico muito feliz por isso. E por aqueles outros que têm mandado também, mandando, me prestigiando a mensagem que está ouvindo. Um abraço para todos vocês. E aqueles que estão escrevendo no meu canal, os novos inscritos, aqueles que estão me assistindo, aqueles que estão curtindo esses vídeos, que Deus conceda graça sobre a vossa vida. Tem uma irmã que falou sobre a passagem da serpente e a Eva. E é disso que eu quero falar nesse momento. O título da mensagem é essa: a serpente enganou a Eva ou a Eva que se enganou? Então, meu irmão, nós vemos que o sistema religioso tem colocado confusão, tem feito uma verdadeira lavagem cerebral na cabeça do povo através desse engano, dessa mentira que foi: o diabo entrou na serpente e a serpente enganou Eva e Eva enganou Adão e comeram do fruto proibido por Deus. Isso é tudo uma metáfora. É uma linguagem de figura, porque este livro, nem tudo você pode achar que é verdadeiro. Há muita linguagem de figura, há muita ilustração aqui dentro, há muito, como nós temos muito ditado, nós usamos muitas vezes dizer: estou morto de fome. Se nós estamos mortos de fome, nós não podemos mais comer. Estou morto de cansado. Se nós estamos mortos de cansado, nós não podemos mais descansar. Muitas vezes nós usamos certas palavras que não pode jamais ser verdadeira. Muitas vezes nós dizemos: quem estava na festa? Todo mundo estava na festa. Como todo mundo estava na festa? Se o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Então o que eu quero dizer para você? Esta palavra, a Bíblia, nós não podemos ver ela de uma maneira literal. Porque muitas passagens, isso foi a história contada pelo povo judeu. O que acontecia com o povo judeu, os escribas escrevia, anotava. Muito desses escritos foram destruídos, foram queimados quando a Babilônia invadiu Israel, levaram preso, cativo aquele povo, foi destruído todos os escritos que existiam. Muitos deles foram queimados, foram extraviados e assim por diante. Então nós temos o mínimo do mínimo nas nossas mãos, que é este livro. Mas nós não podemos ver dessa forma. Então, olhando para o que eu estava dizendo, que não foi a serpente
que enganou Eva, mas foi Eva que se enganou. Porque a própria palavra de Deus nos diz, lá no capítulo 2, lá no capítulo 2 de Timóteo, capítulo 2 de Timóteo, e o versículo de número 13 e 14. Deus disse, eu formei Adão. Mas no versículo 14 disse, Adão não foi enganado, sim, Eva foi que se enganou. Então nós olhamos que aí já não bate. Conforme as igrejas pregam dizendo que o diabo entrou na serpente e a serpente iludiu Eva e Eva iludiu Adão e Adão tomou do fruto e comeu. Pronto. Nós olhamos que Deus colocou no jardim do Éden essa árvore que tinha o fruto do conhecimento do bem e do mal. O que quer dizer isso? Joio e trigo. O bem e o mal que existe até hoje. Existem dois caminhos. O caminho que vai para o lado mal e o caminho que vai para o lado bem. Então Deus colocou essa árvore. Mas essa árvore Deus colocou de propósito, que era para o homem tropeçar. Porque Deus disse para Adão, Adão, de todo fruto que estiver aqui. Falou para Adão, falou para Eva, de todo fruto que estiver aqui. Dela vocês podem comer, mas desta não comerá. É a mesma coisa de você dizer para uma criança. Você fala, meninos, vocês não abrem essa gaveta. Vocês brincam à vontade, mas não toca nessa gaveta, por favor. Assim que você virar as costas por curiosidade, as crianças vão tocar naquela gaveta, vão abrir aquela gaveta, ver o que tem lá de curiosidade. É como você pegar uma mala, uma bolsa cheia de dinheiro, levá-la na Cracolândia e dizer assim, ladrão, vem cá, ó, eu vou deixar essa bolsa aqui. Vocês não tocam nessa bolsa, que eu vou ali no restaurante, vou jantar, vou almoçar, não mexe, tá bem. O ladrão eles vão dizer, tá bem, nós não vamos mexer. Você vira as costas, vocês vão pegar essa bolsa e vão levar embora. Então é o que Deus disse, de todo fruto comerei, mas desse não. Agora eu pergunto, será que essa serpente que diz os pastores, os pregadores, que a serpente enganou Eva, isso é um conto de fábula, um conto de fada. É como dizer Branca de Neve e os Sete Anãos. É como dizer Lobo Mau e o Chapeuzinho Vermelho. Isso é conto de fada. Não, jamais. Isso é como fosse uma coisa infantil. Dizer que uma serpente falou, jamais da garganta. A própria ciência tem afirmado que da garganta de uma serpente, de uma cobra, não sai som nenhum. Como poderia sair da boca de uma cobra palavras para iludir, para enganar Eva? Então nós olhamos, o que eu quero dizer com isso? Antes, o que eu quero que você me entenda, você acompanhe o meu raciocínio. Nós olhamos e sabemos que a serpente é um símbolo que está desde Gênesis, desde o início, a serpente, e até Apocalipse fala da serpente. E também a ave chamada águia. É dois símbolos que fala dentro deste livro. Então, como a serpente foi dita lá em João Batista, quando ele chama aqueles fariseus e saduceus que ele estava ali batizando, aqueles homens estavam ali só apreciando, olhando, aqueles que iam ter com João, João chamou de raça de víbora. Por quê? Quem vos ensinou fugir da ira de Deus? Eis que o machado está posto sobre a raiz da árvore. Toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada. João Batista já disse isso.
e nós olhamos para a passagem de Moisés, sabemos que a serpente era o símbolo mais temido que havia no Egito. O Egito era o símbolo da serpente que Moisés conhecia, porque os filhos de Israel, que eram escravos no Egito, muitas vezes eram feridos por essa serpente. Então, os egípcios temiam muito essa serpente, então era um símbolo muito temido do Egito. Então foi por isso que Moisés aproveitou e falou sobre isto. E olhando que quando Deus tirou o povo do Egito, Deus levou a caminho da terra prometida. E aquele povo começou a trazer cada dia mais ali ira, fazendo com que Deus se irasse, se revoltasse contra ele. Então Deus permitiu que uma víbora, que a serpente, ali milhares e milhares de víbora, de serpente, aquelas cobras venenosas, atacasse aquele povo. E aquele povo foi atacado porque a serpente era muito temida por aquele povo. Então Deus poderia ter usado um outro, mas Deus usou a própria serpente. E aquele povo clamou a Moisés. E Moisés falou a Deus. E Deus disse para Moisés: faça uma serpente de metal e coloca no alto de qualquer uma madeira, ali uma estaca, e todo aquele que olhar para a serpente de metal seria curado. E isso está no livro de Número, capítulo 21, versículo 8 e 9. E nós olhamos para Jesus. Jesus disse no capítulo 3 de João, e versículo 14, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus não era uma serpente. Jesus estava ali simbolizando, aquela serpente que Moisés levantou simbolizava Jesus. Todos que olhavam para aquela serpente, naquela vara, naquela estaca, era curado. E todos que olhavam para Jesus na cruz do Calvário, todo aquele que nele crê será salvo. Então, era uma simbologia. Então, Jesus ainda usou no capítulo 10 de Mateus, e versículo 16, ele diz: eis que vos envio, falando para os seus apóstolos, eis que vos envio como ovelha no meio do lobo. Sede sempre como a pomba, mas prudente como a serpente. Por quê? Jesus disse isso. Porque a serpente era um símbolo muito usado dentro deste livro. E a serpente, ela é, na verdade, ela é prudente, porque a simplicidade da pomba podia fazer com que a serpente estava enrolada, fingindo que estava morta, e aquela pomba aproximava e era, muitas vezes, atacada por aquela serpente. Então, por isso que Jesus disse: sede sempre como uma pomba, mas prudente como a serpente. Então, a serpente enganou Eva, conforme se diz, não. A serpente não, e jamais, porque a serpente, como nós encontramos ali em 2 Coríntios, capítulo 11, e versículo 13, e disse que no versículo, aliás, capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 3, que Eva, que a serpente foi astúcia da serpente enganou Eva. Mas, na verdade, eu pergunto, o animal tem alguma astúcia? O animal é como o homem,
que imagina, medita, planeja. Porque ele trabalha até tal hora. Ele vai passar nessa rua tal horário. Ele vai dormir tal hora. Esse horário ele não está em casa. Essa é uma oportunidade para mim. Então, a pessoa, quando quer fazer o mal, ela planeja. O homem, o ser humano é astúcio, cheio de astúcia. Mas o animal não. Como um dono de uma casa, muitas vezes, está conversando com a sua esposa, o marido está conversando com a esposa, e ali está o cachorro. O cachorro está ali. Aí fala assim, hoje nós vamos fazer uma feijoada. O cachorro sai todo alegre, olha, nós vamos ter feijoada hoje. Vai lá, fala pro outro cachorro, o outro companheiro, ou pro gato que está ali, vai ter uma feijoada aqui hoje. Ou muitas vezes fala assim, olha, amanhã nós vamos fazer um churrasco aqui. O cachorro ouve, olha, vai ter churrasco e sai toda... Não, o animal não entende. Como a serpente ia entender o que Deus falou para Adão? Aquilo foi uma astúcia. De quem? Da própria Eva. Porque a própria palavra lá em Timóteo 2:14 diz que Adão não foi enganado, mas sim Eva se deixou se enganar por si mesmo. Então a astúcia estava dentro dela. Era a imaginação dela, a curiosidade dela. Quando ela olhou para aquele fruto, que ela imaginou aquele fruto, talvez delicioso. Uns falam que era maçã, outros falam isso. Não posso dizer, porque este livro não afirma se era uma maçã. E outra maçã não é tão saborosa, conforme o povo se diz, que era uma fruta chamava muito atenção. E Eva ficou curiosa. Eva foi, talvez no momento que Eva, cheio de aquela curiosidade, que Eva estava ali, a Eva estava praticamente quase que cega, mentalmente falando, e ela, na hora que ela foi pegar, como se alguém estivesse dizendo para ela, toca e pega. Deus disse que se não pegar, você sabe por quê? Porque se vocês comerem desse fruto, vocês vão ter sabedoria, vocês vão ser igual a ele, por isso que ele não quer que você coma. Então isso levou a Eva a fazer isso, e talvez isso é a imaginação minha, talvez na hora que Eva estava tocando nesse fruto, a serpente talvez estava próxima, estava talvez enrolada ali numa árvore ali, num galho de uma árvore bem próximo. Então a imaginação dela, como se ela estivesse ouvindo alguém falar. Porque uma pessoa, quando está tomada muitas vezes por um problema mental, se deixa se levar pela a mente, a pessoa ouve grito, ouve voz, tal, como aquela passagem de Balaão. Será que foi a mula que falou? Não, mula não fala. Eu acredito que foi o próprio anjo quem falou, conforme ele não estava vendo. Balaão estava cego naquele momento. Ele estava com a sua mente perturbada, ele estava tão perturbado que deu a impressão que foi a mula quem falou. Mas ali, essas palavras foi do próprio Deus. Então, o escritor escreveu dizendo que foi a mula, mas mula não fala. Então, meu irmão, você não pode olhar neste livro ali de uma forma literal. Então, a cobra jamais falaria para Eva, mas a Eva estava tão perturbada, com tanto desejo, com tanta vontade, que quando ela tocou naquele fruto, na imaginação dela, alguém estava falando para ela assim, coma, esse fruto é delicioso, se você comer desse fruto, você vai ter sabedoria igual a ele, você vai ser igual a ele, come e dá para o seu marido. Então o que aconteceu? Ela pegou, deu ali uma experiência, viu que era saboroso, levou para o seu marido não quis nem saber. Seu marido pegou e comeu também aquele fruto, como se diz, não sou eu quem estou fazendo isso, mas é a mulher. Depois disso, aí seus olhos foram abertos e eles viram o que tinha feito de desobediência. Aí vem Deus no capítulo 3, de versículo 14 de Gênesis. Deus vem e fala com Adão.
Adão, por que fizeste o que eu disse que não era para fazer? O que Adão disse? A mulher que tu me deste. É o que hoje acontece dentro das igrejas. Vira para a mulher e fala, mulher, por que comesse do fruto que eu disse que não comesse? A serpente, ela estava induzida. A sua mente estava ali tão invocada que ela disse que era serpente. É o que acontece com os crentes. Por que você fez isso? Ah, o diabo. Por que você... O diabo. Por que você... O diabo. Tudo que acontece dentro, no meio dos crentes, joga em cima do diabo. Agora o diabo, como se diz que uma vez o diabo estava chorando na esquina, alguém perguntou para ele, diabo, por que você está chorando? Ah, porque tudo que acontece no meio dos crentes, eles jogam em cima de mim. Eu estou cansado de ser caluniado por esses crentes. Eles não têm outra maneira de se justificar e jogam em cima de mim. Tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Tudo que acontece no meio deles é o diabo. Então é isso que nós vemos hoje, o que acontece até os dias de hoje, como aconteceu lá no início com esse casal, que Adão jogou em cima da Eva, Eva jogou em cima da serpente, e Deus olha para a serpente e Deus lança maldição sobre aquela serpente, e diz, tu será maldita entre todos os animais, e tu rastejarás e comerás do pó da terra. Colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. Tu ferirás o calcanhar e ela te ferirá a cabeça. Segundo o que diz que essa serpente é o próprio Judas, que Judas feriu o próprio Jesus. Porque, na verdade, a serpente não feriu o calcanhar de ninguém. Nós não encontramos dentro desse livro alguém ser ferido pelo calcanhar, a não ser foi Aquiles. Aquiles foi o único que foi ferido pelo calcanhar, mas não foi de uma picada de uma víbora. Foi uma flecha atirada no calcanhar de Aquiles. Mas vemos que o símbolo dessa serpente foi Judas, que traiu o próprio Filho de Deus. Então, meu irmão, Jesus foi traído por um beijo. Um beijo traiu, com um beijo traísse o Filho do Homem. Então, o que eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, que fica acreditando nesse negócio da serpente, entrou, a serpente fez, porque a serpente destruiu, porque a serpente acabou com o casal, porque o diabo entrou. Para começar, o que é diabo? O que é diabo? Diablo, no hebraico. O que é o diabo? E as pessoas ficam aí dizendo, é um adjetivo. Diabo é um adjetivo. Esse diz que é uma criatura, mas o diabo é um adjetivo. Eu pergunto, existe sereia? Existe? Não. Existe Saci Pererê? Não. Existe o Draco? Não. Existe Tarzan? Não. É tudo o quê? Então, um adjetivo. Então, diabo é um adjetivo. O diabo não é um ser de cauda, conforme se pintaram no século XI, o diabo de chifre, rabo, asa de morcego e pé de boi. Isso não é diabo. O verdadeiro diabo são aqueles que estão de paletó e gravata. Esses são os verdadeiros diabos. Porque o diabo é a nossa própria carne. Porque essa carne, ela é mal. Ela é capaz de fazer tudo que você talvez imagina e nem imagina. Você imagina e deixa da vez de imaginar. Você talvez não é capaz de imaginar o que essa carne pode fazer. Você tem visto aí pai matar filho e queimar filho vivo? Você tem visto cada crueldade que tem acontecido? O que é isso? É a própria carne. É essa carne. É a força da carne. Essa é a carne que o apóstolo Pedro disse
lá no capítulo 5 e 8 de Pedro, o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O mundo tem 8 bilhão de habitantes. Sabe que tem 8 bilhão? Não é milhão, não, é bilhão de diabo em volta da pessoa, dia e noite. Quando Pedro disse isso, se você tem conhecimento, se você saiba decifrar, abra o seu entendimento, que esse diabo é sua própria carne. Então não acredita quando alguém disser que o diabo entrou numa serpente, numa cobra, e a cobra falou e induziu Eva à indução. A própria Eva foi induzida a fazer isso pela sua própria mente. Se você está gostando dessa mensagem, essa mensagem está falando ao seu coração, continua me assistindo, continua escrevendo no meu canal e dando aí cada dia mais e mais audiência para esse que vos fala, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Quero te agradecer de todo o meu coração, hoje, domingo, dia 9 de julho de 2023. Que você conceda esta graça em nome daquele que tudo pode em nossas vidas. Louvado e bendito seja o teu nome. Graça e paz para todo. Goodbye, goodbye para todos.